Bom dia, irmãos e irmãs. Graça e paz de Jesus, tudo bem? Que bom a gente estar aqui mais um domingo se encontrando, para adorarmos o Senhor juntos. E eu queria te pedir para você se colocar de pé agora, nesse momento. A gente vai iniciar lendo uma passagem das Escrituras. Por favor, João, passa para a gente. É o texto de Efésios, capítulo 1, versículo 20 e 21, que diz assim: que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra, à direita de Deus, nos domínios celestiais. Agora ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. E a pergunta do catecismo referente a esse texto é a pergunta de número, pode passar aí também, 49. Onde Cristo está agora? Vamos responder juntos? Cristo ressurgiu corporalmente da sepultura no terceiro dia após sua morte e está à destra do Pai, governando o seu reino e intercedendo por nós, até voltar para julgar e renovar toda a terra. Amém. Vamos agradecer ao Senhor por mais uma manhã que Ele nos dá, aqui juntos como família de fé. Deus, a gente te agradece por essa manhã, pela alegria que a gente tem de se encontrar aqui novamente, juntos adorando o Senhor em resposta ao teu chamado, Pai. E isso só pode ser feito porque Cristo morreu por nós, ressuscitou e Ele foi colocado à direita do Senhor. Reina sobre todas as coisas e a gente te agradece por isso, Pai, porque estamos debaixo do senhorio de Cristo. A gente ora para que o Teu Espírito nos conduza nessa manhã, Deus, para que possamos ouvir a Sua voz aqui, para que abençoe cada momento desse culto, para que abençoe as conversas que tivermos aqui, as relações, que Cristo seja o mediador de tudo isso. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Essa música se chama Lá. Eu não ia fazer essa piada, mas ela está em dó, não está em lá. Desculpa, irmãos, perdão. Mas ela fala sobre isso, esse Senhor que está sentado no trono, Ele está com a gente em todo o tempo, por meio do Seu Espírito, onde estivermos, amém? Seja nos momentos de tranquilidade da nossa vida, como também nos momentos mais difíceis, Ele sempre está com a gente. E a gente pode celebrar isso hoje de manhã. Se quiser, pode bater palma. Lá, no fim do horizonte, no canto mais distante, lá, a Tua mão está. Lá, acima do universo, nas linhas de um verso, lá, a Tua mão está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, ali Tua mão está. Ali Tua mão está. Nem sempre posso ver mais além do meu olhar. A Tua mão está. A Tua mão está. Lá, na imensidão do firmamento, em todos os momentos, lá, a Tua mão está. Lá, no coração que chora, um abraço que consola, lá, a Tua mão está. Se eu for ao céu
Deus está. Quando amanhece, Deus está. No fim do dia, Deus está. Deus está. Conhece tudo, Deus está. E o que preciso nele está. Deus está. E é o meu consolo, Deus está. E a minha alegria nele está. Se eu for ao céu, em tua mão está. Sim, Senhor, nem sempre posso ver. A tua mão está. A tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Além do meu olhar, a tua mão está. A tua mão está. Glória a Deus. A gente está nesse tempo falando um pouquinho sobre oração. Talvez uma das coisas importantes a respeito da oração é que a oração não envolve somente a gente falar com Deus, mas também ouvi-lo. E essa música fala um pouco sobre isso. Você possa fazer dela a sua oração. Senhor, me leva aonde eu possa ouvir a sua voz. Amém? Meu Jesus, me leva mais perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a sua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Leva onde eu posso ouvir sua voz. Me leva onde eu posso ouvir sua voz. Me leva onde eu posso ouvir sua voz. Aos seus pés, meu Jesus, meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a sua voz, pois quando eu escutar, sim, Senhor, de todo o coração obedecerei. Nos cura, Senhor, cura o meu coração, faz de
leva onde eu possa ouvir sua voz. Me leva onde eu possa ouvir sua voz. Aos seus pés. Me leva onde eu possa ouvir sua voz. Me leva onde eu possa ouvir sua voz. Me leva onde eu possa ouvir, sim. Aos, sim, Senhor. Me leva onde eu possa ouvir sua voz. Me leva onde eu possa ouvir sua voz. Me leva onde eu possa ouvir sua voz. Aos seus pés. A terra passará, o teu amor não mudará, por tua graça, pedra angular. Voltou a respirar quem morto parecia estar. A escuridão não prevalecerá. Por tudo que és, respondemos a ti com amor. A ti cantamos, Jesus, te amamos. Como te amamos, te adoramos de coração. Tua esperança das, o órfão achou um lar, o que era perdido se encontra em ti. Ergues o nosso olhar, nos fortalecerás, regenerados pela tua cruz. Por tudo que és, respondemos a ti com amor. A ti cantamos, Jesus, te amamos. Como te amamos, te adoramos de coração.
nosso afeto e devoção rendemos aos seus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos seus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos seus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos seus pés, ó Jesus. Te de coração, Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Eu quero aproveitar esse nosso momento, primeiro dar bom dia, né? Bom dia, tudo bem? Tudo jóia? A gente quer orar e aproveitar esse momento em que a gente canta que o nosso afeto e a nossa devoção nós rendemos aos teus pés, Jesus. Como nós te amamos, nós te adoramos de coração. Nessa convicção de que Ele é digno de toda adoração, de toda devoção, eu quero convidar você a orar nessa manhã. E talvez você está aqui e lembra de alguma situação, de alguma pessoa, de uma direção que você está buscando em Deus nesse tempo. Eu quero orar junto com você, pedindo para que esse Deus a quem nós adoramos essa manhã, Ele possa trazer clareza para nós, trazer alento, trazer por meio do Espírito Santo aquilo que a gente precisa para continuar e para perseverar, para tomar decisões. Eu quero orar com você nesse sentido e nessa direção nessa manhã. Vamos orar juntos? Deus, muito obrigado. Obrigado pela tua presença entre nós. Obrigado porque o Senhor está aqui. E isso é real, isso é verdadeiro. E nós te adoramos nessa manhã, louvamos o teu nome, bendizemos o Senhor, porque o Senhor é um Deus bom, é um Deus que nos ama, é um Deus que cuida de nós. E nós chegarmos até aqui nesse domingo é prova disso, é experimentarmos isso diante de mais uma semana. A gente pode ter esse tempo aqui juntos em família, e nós reconhecemos que isso é presente, dádiva do Senhor. Mas talvez muitos irmãos chegam até aqui com gratidão, sim, mas também com o coração talvez pesado, aflito, pessoas que precisam de uma direção, de uma resposta. E nós queremos pedir, Deus, por graça e por misericórdia, não porque nós merecemos algo, mas nós clamamos que o Senhor ouça a nossa oração nessa manhã. Visita-nos aqui com a tua presença e traz para nós aquilo que nós precisamos para viver. Mais do que respostas, nós temos aprendido nesse tempo que o que nós precisamos é do Senhor na nossa vida. É o Senhor nos trazendo direção, clareza, mostrando o que devemos fazer, para onde ir, dando-nos a palavra certa. Então, dá esse senso da tua presença em nós e entre nós nessa manhã. Se tem alguém aqui que está cansado, que o Senhor renove as forças. Se tem alguém aqui que chegou com o coração doente, que haja cura. Nós clamamos por isso na alma, no corpo, no coração. Deus querido, nós precisamos do Senhor, nós reconhecemos isso. Por isso, pelo teu amor e pela tua bondade, dá-nos da tua graça.
e que ela nos capacite a viver os dias que nós precisamos viver. Oramos com fé, oramos com alegria, oramos na certeza de que o Senhor há de nos ouvir. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém, gente? Que bom. Antes de você sentar, se você puder dar um bom dia aí para quem está do seu lado, fala, ó, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Amém. Pode se sentar aí. Amém. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas aqui para o nosso encontro. Se é a sua primeira vez aqui entre nós, sinta-se à vontade, fique bem à vontade aqui. A gente tem uma água ali atrás, um café, então você pode ficar bem à vontade mesmo, tá? Eu tenho aqui alguns avisos que eu queria dar antes do nosso tempo de meditação e da gente orar pelas crianças. O primeiro deles é você que é aqui da casa e que tem contribuído e você quer contribuir. O Pix é conviverjundiaí@gmail.com. A gente alcançou nesse mês aqui de janeiro, não, nós estamos em fevereiro já, né? Olha, o tempo está voando, né? Em fevereiro a gente alcançou 80% do nosso orçamento. Então, se você ainda não contribuir, quer contribuir, só você fazer o seu Pix aqui e é uma maneira de você ajudar a gente, tá? O segundo aviso, tem muitos irmãos que estão perguntando, né? E aí é um motivo de oração também. Continue a orar. A gente está, provavelmente, amanhã ou terça-feira, a gente vai receber a minuta do contrato lá do novo local. Amém, gente? Amém. Então, ora por isso aí. Aí nós estamos contando com a colaboração aqui do Carbol para ajudar a gente, que a turma lá é dura de negociar, né, Carbol? Aí o Carbol está ajudando a gente, mas a gente chegou num consenso ali, e se der tudo ok, a gente recebe a minuta, vamos reunir o conselho aqui da igreja, se todo mundo der ok, a gente... Eu sou muito pé no chão, viu, gente? Vocês vão... E aí, essa semana a gente tendo reunião lá, aí o pessoal da igreja, o Zé, Davi, já vamos colocar a data. Ó. Aí eles já colocaram até a data. Então, se der tudo certo, Deus abençoe. Dia 20 a gente pega a chave, aí o primeiro domingo de março a gente já faz o culto lá. Aí eu falei, eu tô na fé de vocês aí, vamos embora. Mas vai dar tudo, tá tudo encaminhando, graças a Deus. Então, ore por isso, por esses últimos detalhes, e se der tudo certo, domingo que vem a gente mostra a foto, e vai ser bem legal. Tá bom? Quarta-feira, você que está chegando na Conviver, quarta-feira nós vamos ter o nosso encontro bem-vindo, tá? Então, você que está chegando, você que quer conhecer mais da igreja, quer saber como que a gente funciona, quarta-feira, na verdade, a gente marcou 7h30 da noite, tá? Então, vai ter aquele delayzinho, 7h40, por aí. Você que fez a sua opção pelo online, você vai receber um link no seu WhatsApp, e aí você vai poder acompanhar ao vivo o bem-vindo. Vai ser só um encontro, quarta-feira, 7h30 da noite. Se você não fez a inscrição, pode falar comigo, tá bom? Então, quarta-feira a gente vai reunir as pessoas que estão querendo conhecer a nossa comunidade. Então, a gente tem aí, acho que umas 35 inscrições, mais algumas pessoas de maneira online. Então, você fique atento aí, você vai receber. E a gente vai estar aqui nessa sala mesmo, quarta-feira, a partir das 7h30. Ok? Acho que é isso. Queria chamar as crianças aqui na frente, a gente vai orar por elas, para elas irem lá para... Bom dia. Tudo bem? Vem cá. Vem cá, pode vir aqui, ó, vem cá. Criançada toda. A gente vai orar aqui. Chega aí, Vini.
Ó, a gente vai orar aqui pelas nossas crianças. Alguém está trazendo. Vem aí, Isa. Aí. Que bom. Ó, aqui é um outro motivo de oração, né, gente? A gente está muito feliz do que Deus está fazendo aqui na vida das nossas crianças. A gente é muito, muito feliz e grato a Deus, porque Deus tem abençoando, trazendo crianças novas. Né, João? Você está feliz? E a gente está grato a Deus por isso. E vamos orar por elas, pedindo que Deus as abençoe, que esse tempo delas também seja um tempo bom. Amém? Deus, nós oramos pelas nossas crianças, pedindo que o Senhor abençoe elas, da cabeça aos pés. Que elas sejam guardadas pela Tua bondosa e poderosa mão. Cuida do coração, da mente. Abençoe esse tempo em que eles vão também aprender da Tua palavra. Que o Senhor abençoe os professores e professoras. Que a Tua mão possa guiar e essa semente possa crescer e frutificar. Oramos por isso, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. As crianças podem sair. Deus abençoe os professores. Ah, tá. Ó, as crianças são a partir de 3 anos, tá? Aí os bebês têm um espacinho aqui atrás. Se Deus quiser, vai ter sala para elas lá no outro lugar. Ó, quem está em pé aí atrás, agora tem alguns lugares a mais, tá? Fiquem à vontade. Queria chamar o Bruno aqui. O Bruno que vai partilhar a mensagem hoje. E a gente vai orar aqui por ele também, pedindo para que Deus abençoe. Ô, Lucão, chega aí para orar aqui. O Lucas é um amigo querido, está de folga hoje do trabalho lá em São Carlos. Muito bom poder ter você aqui mais uma vez. O Lucas é o cara mais difícil para pregar, viu, gente? Nós estamos tentando aí negociar. O Renan falou que vai liberar. A agenda está cheia. Mas que bom ter você aqui. Queria que você orasse pelo Bruno. Pai amado, obrigado pelo Teu amor por nós. Obrigado porque o Senhor nos une, Deus, em uma grande família. Assim como o Senhor é uma comunidade de relacionamento. Obrigado por isso. A gente quer experimentar desse momento, como a gente tem feito, como ato de adoração a Ti, Deus, sabendo que é um presente Teu. Por favor, Pai, fale com a gente através do Bruno, nos console e nos confronte, Deus. Nos ajude a sairmos daqui Te amando mais, um pouquinho mais parecidos contigo, Deus, com algumas ferramentas a mais para refletirmos a Tua glória nesse mundo marcado por trevas. Obrigado, Deus, por esse momento e obrigado pela vida do Bruno, obrigado por essa comunidade, Deus. Te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Como foi visto, né? Lucas é um amigo muito querido para mim, devo muito a ele na caminhada e é uma alegria partilhar desse momento. Bom, emoções à parte, bom dia a todos. É muito bom estar aqui para a gente continuar refletindo sobre o nosso tema do mês, um tema muito importante para a gente explorar logo no início do ano, né, que é o tema da oração. E é motivo de muita alegria a gente poder partilhar aqui desse tempo para pensar mais sobre isso e crescer mais nesse aspecto tão essencial da nossa vida cristã, da nossa vida com Deus, da nossa vida como família de fé. Recapitulando um pouco, na semana passada, o Davi falou sobre o nosso desejo pela oração. Na verdade, ele começou falando que é muito complicado para nós desejarmos a oração, porque os nossos desejos costumam estar quase todo o tempo desorientados. A gente tem muita dificuldade em estabelecer diálogos comuns com as pessoas. Nós somos tentados à superficialidade. Quem dera, então, conversar com o próprio Deus, né? Isso exige ainda mais do nosso coração que foi treinado para o contrário. Mas o nosso esforço aqui, como família de fé, é retreinar o nosso coração para a comunhão com Deus e a comunhão uns com os outros. Se na semana passada a gente falou sobre desejar a oração, do porquê a oração é difícil, mas do porquê nós precisamos da oração, hoje acho que é o momento apropriado para a gente refletir um pouco mais do que se trata a oração, do que nós estamos falando quando falamos de oração e o que acontece enquanto acontece uma oração.
Esse é o nosso propósito hoje. E eu queria colocar aqui, logo de início, uma pequena reflexão para a gente guardar ao longo dessa fala, para se lembrar até o final. Primeiro, que oração é conversa e conversar é conhecer. Conhecemos a Deus porque Ele se faz conhecido. Essa é a nossa afirmação principal para hoje, a gente vai refletir a partir disso. Por que a gente ora? Em termos muito breves, assim. Oração é um fenômeno global, e é claro que a gente não precisa ficar explicando aqui qual é a diferença de cada tipo de oração, de cada cultura, de cada religião e tudo mais. Mas em termos muito sucintos, a gente pode dizer que todos nós oramos e todas as pessoas têm um pequeno anseio por oração, porque todos querem conversar. Dos mais introspectivos aos extrovertidos, dos quietos aos agitados, dos tímidos aos expansivos, todos precisam de conversa. E todos precisam e desejam conversas, porque todos precisam e desejam ser conhecidos. Esse é o ponto. Todos desejam ser conhecidos. Não importa se você é uma pessoa da galera, se você é uma pessoa do silêncio, qualquer um precisa ser reconhecido e conhecido, porque isso faz parte da formação da nossa identidade. E todos querem ser conhecidos por algo ou alguém maior do que si mesmo. E esse pode ser um tímido empurrão para o nosso desejo por oração, ou a ambição comum por orar. Claro que a gente ora muitas vezes perdendo isso de vista. A gente perde de vista durante a oração o anseio por conhecimento de Deus e por ser conhecido por Ele. Porque a gente coloca um monte de coisa em cima, assim, do que é a oração. A oração é um meio para eu pedir as coisas que eu preciso, para agradecer as coisas que estão indo bem na minha vida, ou só para eu manter a minha rotina mesmo, para eu não me sentir culpado depois. São mal entendidos a respeito de oração que assolam muitas vezes a nossa vida. E é claro que fazer os pedidos tem o seu lugar, a gratidão tem o seu lugar, porque nós agradecemos, porque nós reconhecemos, mesmo que às vezes de um jeito desajustado, que aquilo que nós recebemos é dádiva, e porque nós pedimos. Basicamente porque ser humano é ser necessidade, enquanto Deus é abundância. Então faz todo sentido e faz parte da prática de oração os pedidos. Mas a gente perde de vista a oração como momento de relação e conhecimento de Deus. Para puxar o fio, então, dessa reflexão, pode passar. Eu queria trazer à mesa aqui um dos meus teólogos favoritos, e fica uma homenagem também à minha grande amiga Bia. O Bono, vocalista do U2, é um cara muito incomodado por religião e espiritualidade, e ele tem umas percepções muito interessantes. Além de muitas outras controvérsias, ele tem uns insights bem legais assim sobre espiritualidade. Não à toa ele tem uma conversa com a Eugene Peterson, que ficou super famosa e tal, e eu indico vocês pesquisarem. Ele já escreveu prefácio de edição de salmos e coisas do tipo. E, enfim, ele diz o seguinte: pare de pedir a Deus que abençoe o que você está fazendo. Descubra o que Deus está fazendo. Isso já é uma bênção. Eu acho que isso captura muito da nossa necessidade de ressignificar a oração como relacionamento para conhecer, do que como meio para atender necessidades. O que tem seu lugar, mas não é suficiente. Bem, todo mundo ora, a oração é um fenômeno global e a gente busca, de um jeito ou de outro, confuso e fragmentado, um encontro com a eternidade. Só que a compreensão que a gente tem de Deus corresponde à prática que a gente tem da oração. Então, beleza, todas as culturas têm um anseio por oração, todo mundo tem esse tímido desejo de orar, de ter um diálogo com a eternidade, mas o interlocutor dessa conversa vai definir tanto o conteúdo quanto a sua prática. Aquilo que a gente crê e entende a respeito de Deus vai conduzir aquilo que a gente crê e pratica a respeito de oração, certo?
E isso é muito desafiador, porque pode mostrar, a nossa vida de oração pode demonstrar que talvez a gente não esteja confiando no Deus que nós falamos, afirmamos crer. Talvez você afirme para as pessoas que você crê em um Deus que é amor, que está com você e caminha com você, mas você não tem uma vida de oração que demonstre isso. E aí, a crise seria a seguinte: mas como assim você crê em um Deus que é amor, você crê em um Deus que se relaciona com as pessoas, mas você mesmo não se relaciona com Ele? Ou então, outra coisa, por exemplo, como assim você afirma crer em um Deus que é todo-poderoso, mas você não confia nele? E assim por diante. Mas o fato é que a compreensão que a gente tem de oração corresponde ao entendimento que nós temos de Deus. E o Deus a quem oramos muda os rumos da nossa oração. Esse interlocutor transforma a oração no seu conteúdo e na sua prática. Pode passar. Antes da gente chegar nessa passagem que eu queria convidar vocês a refletir, que está lá em Jó, acho que... Pode voltar uma? Nossa, que curioso, tem aqui, não tem. Essa aí. Não, também não é, mas tudo bem, eu leio aqui. Isso sobre o conhecimento de Deus e sua relação com o que a gente entende e pratica de oração. O caráter de Deus define o significado da oração. Então, não é possível a gente conversar e crescer em relacionamento com alguém desconhecido. Pense nos seus amigos próximos, nas pessoas queridas por você, pessoas que você pensa e lembra, realmente eu sou conhecido por essa pessoa e eu a conheço. Eu acho que esse é um dos sentimentos singulares assim da experiência de amadurecer nos relacionamentos. Você reconhecer que conhece alguém e que é conhecido por alguém. Isso é uma coisa muito especial e é um pequeno vislumbre da experiência que nós temos com Deus, de conhecê-lo e ser conhecido. E a gente já vai chegar um pouco mais nisso. Mas fato é que, muito provavelmente, as pessoas que você lembrou, quando pensou em pessoas queridas, que você conhece e que te conhecem, são pessoas que precisaram de tempo e de espaço para te conhecer e para que você as conhecesse. Porque não é possível conversar e crescer em um relacionamento com alguém desconhecido. E isso que muda muita coisa na prática de oração de diferentes pessoas e diferentes culturas. A gente pode pensar que estamos orando a um Deus que conhecemos, mas pode ser um Deus desconhecido. A boa notícia é que a nossa oração não precisa ser com um Deus desconhecido, porque o Deus que nós cremos, o Deus que nós adoramos, o Deus que nós louvamos, o Deus a quem oramos quando a gente se encontra aqui, se faz conhecido. Essa é a grande boa notícia. Então, a oração é uma resposta ao conhecimento de Deus. Por isso que a gente precisa das Escrituras e do Espírito para refinar o nosso olhar, a nossa audição e fazer com que a gente experimente a oração de fato como uma conversa. Mas o que a Bíblia diz sobre oração? A gente ora porque nós somos criados à imagem de um Deus que é relacional. Somos reflexo de um Deus que conversa. E a oração é uma resposta pessoal a Ele. Ele se revela, se faz conhecido e nos convida para essa conversa. E é muito difícil também nas nossas relações a gente ter essa experiência de ser conhecido, de conhecer a pessoa, porque nós temos muitos recursos e assumimos muitas alternativas para fugir disso. A gente até deseja ser conhecido e amado pelas pessoas, mas isso também pode ser um pouco assustador. Por isso que a gente escolhe muitos meios para tentar escapar disso e não ser conhecido e preferir não conhecer as pessoas. E também o nosso entendimento de conhecimento, ele muitas vezes é distorcido. Então, certo, oração é a gente conversar e conhecer a Deus. O que é conhecer a Deus, então? Isso pode dar muitas respostas diferentes. Você pode dizer que conhecer a Deus é você decorar a Bíblia, você pode dizer que conhecer a Deus é você encontrar Deus na natureza, você pode dizer que conhecer a Deus é quando você sente algo forte emocionalmente
em relação a Ele. Você pode dizer que conhecer a Deus é ter todas as respostas e saber explicar direitinho quem que é o Deus a quem você diz crer. Mas conhecer na Bíblia tem um amplo espectro de significados. E se a gente juntar o que a Bíblia entende por conhecer, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, se explica muita coisa, ou esclarece muita coisa, a respeito do nosso convite para conhecer a Deus por meio da oração. Conhecimento, na Bíblia, não tem a ver com adquirir informações. Significa que conhecer a Deus, então, não é simplesmente a gente decorar informações a respeito dele, e então, beleza, eu já conheço a Deus e não preciso conhecê-lo mais porque já tenho as informações. Se fosse assim, bastaria a gente assistir milhares de palestras no YouTube e anotar tudo, e confesso que em certo momento da minha vida eu achei que era isso mesmo, mas não é. Na Bíblia, conhecimento tem a ver com desvelamento, que é uma palavra que eu gosto muito, eu acho bem significativa essa palavra. Desvelamento é correlato de revelação, de desnudar, e isso é muito significativo também. Conhecimento na Bíblia tem a ver com alguém que se mostra para o outro, se faz conhecido para o outro. E isso é tão significativo que até mesmo para descrever a relação íntima de um homem e com uma mulher, no contexto de casamento, a palavra em hebraico é correlata para momentos em que se refere a conhecer a Deus. Porque quer dizer que o Deus Criador, Senhor e Soberano, ele se desnuda para as suas criaturas para ter um relacionamento com elas. E se a gente for para o Novo Testamento, a gente vai ver que conhecimento tem a ver com a gente se apropriar seguramente dessa revelação de Deus. Então, conhecer tem a ver com desvelar, e Deus se desvela para nós. Deus não está escondido, por mais que muitas vezes a gente se esconda dele. E nós temos essa dádiva de poder se agarrar naquilo que ele revela a respeito de si mesmo. E falando em um Deus que revela muito a respeito de si mesmo, agora sim, eu queria convidar vocês para irem comigo até esse trecho do livro de Jó, lá no finalzinho, capítulo 42, do versículo 1 até o versículo 6. Esse texto diz o seguinte: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar teus planos. Perguntaste: Quem é esse que com tanta ignorância questiona minha sabedoria? Sou eu, falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Disseste: Ouça e eu falarei. Eu lhe farei algumas perguntas e você responderá. Antes, eu só te conhecia de ouvir falar. Agora, eu te vi com os meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse e me sinto arrependido no pó e nas cinzas. Amém. Quem aqui conhece a história de Jó? A história de Jó ela é muito conhecida, ela é popularmente difundida e eu acho que comumente mal interpretada. A gente costuma recorrer à história de Jó quando a gente está passando por algum problema na nossa vida e espera encontrar uma resposta pragmática do porquê aquilo está acontecendo. Jó é o livro clássico da Bíblia quando a gente fala sobre experiências dolorosas de sofrimento, sobre o questionamento da maldade, realidade do mal do mundo, quando a gente fala sobre a justiça de Deus e assim por diante. Jó é um livro longo, como a gente viu aqui, esse é o último capítulo de 42. Ele é um livro longo, com uma carga dramática muito forte, que mistura poesia e narrativa, e mostra uma série de diálogos de um homem, cujo texto diz ser um homem íntegro, que andava com Deus, um homem fiel a Deus, servo de Deus, que passou por todo tipo das piores experiências que a gente pode imaginar. Experiências do tipo, quando a gente lê os nossos problemas e dores, à luz dos problemas e dores de Jó, nós nos sentimos constrangidos e envergonhados. Jó perde tudo que ele tem
nessa história aqui, que se passa lá em Uz, provavelmente no tempo dos patriarcas, na época de Abraão e tudo mais, e é cheio de diálogos. Fala sobre a confiança em Deus em meio ao sofrimento e a bondade do mundo criado por Deus, e a relação confusa entre punição e sofrimento, além de, acima de tudo, falar sobre o mistério da justiça de Deus. Então, gente, Jó perdeu seus bens, perdeu sua família, ficou doente, uma coisa atrás da outra, parece qualquer boa série em que tudo dá errado. E no começo desse livro tem um episódio muito curioso, que é do diabo conversando com Deus, e o diabo aqui, no sentido, o termo seria no sentido de acusador. O diabo chega até Deus, Senhor sobre todas as coisas, e questiona a fidelidade de Jó. Ele diz assim: Jó só é fiel a você, Jó só é um bom servo e só é íntegro porque o Senhor concedeu prosperidade a ele. Você deu família, você deu os bens, deu as terras, tudo aquilo que um ser humano desejaria, humanamente falando, você concedeu a Jó. E a resposta óbvia dele a isso é a fidelidade. No entanto, o livro mostra Deus agindo, testemunhando contra o acusador de que a fidelidade de Jó não depende da sua prosperidade. Por isso que ao longo do livro, Jó atravessa experiências dolorosas de sofrimento, perdendo tudo, dos bens da família, e ele é insistentemente questionado do porquê tudo aquilo está acontecendo. Se você pegar o livro de Jó, você vai perceber que ele é dividido em sessões de diálogos. Isso deixa a leitura muito interessante. Então, Jó tem os amigos dele, amigos, entre aspas, que o questionam do porquê das coisas. Jó é um livro de muitos porquês. Aconteceu um monte de coisa ruim na vida dele, e os amigos perguntavam: por que você acha que tudo isso está acontecendo? Não é por causa do pecado, não é por causa disso, por causa daquilo, como se tudo fosse a base de uma reação de causa e efeito. Como se tudo fosse algo do tipo: Jó, você fez isso e é por causa disso que tal coisa aconteceu na sua vida. E ao longo de todo o livro, isso é questionado. Jó é questionado a respeito disso. Até que Jó passa a questionar a própria bondade e justiça de Deus. Não exatamente a negá-la, mas questioná-la. Do porquê tudo aquilo estava acontecendo. O livro, então, percorre diálogos cada vez mais complicados entre Jó e os seus interlocutores, mas o coração dessa história está o diálogo entre ele e o Senhor, que chega ao seu clímax na passagem que a gente leu aqui. Jó, um homem quebrado e dependente de Deus, de um Deus onipotente e perfeitamente sábio. Nessa passagem que a gente leu do capítulo 42, é como se fosse o desfecho do diálogo entre Deus e Jó nos capítulos anteriores, e uma passagem que Deus basicamente leva Jó para passear e assistir os bastidores da obra da criação, de toda a estrutura da criação. E aí onde tem o texto falando sobre o Leviatã, que seria um monstro do mar. E o foco disso é mostrar para Jó: veja todas essas criaturas gigantes, assustadoras, todo o assombro e o espanto que a criação proporciona, e olhando para isso, como pode você questionar a minha minuciosa sabedoria? Então é como se, em um momento como esse, Deus levasse você para olhar todas as coisas da criação que você acha mais impressionante que forem, e questionar como você pode duvidar da minha sabedoria, do meu poder e da minha bondade, olhando para tudo isso. Deus mostra que a vida e o mundo são bem mais complicados do que eles parecem, e de fato são, mas também que o mundo e a vida são ainda mais encantadores do que a nossa visão limitada possibilita a gente perceber. E principalmente porque Deus é sustentador, gracioso, a vida e o mundo são mais belos do que nós imaginamos. Jó, obviamente, reage com uma inevitável humildade, constrangimento e arrependimento. E esse é o caminho exato para a sabedoria e o verdadeiro conhecimento de Deus.
humildade, sabedoria, arrependimento e confissão, ou tudo ao mesmo tempo. Esse é o caminho para o conhecimento de Deus. Por quê? Porque conhecer a Deus não é encontrar as melhores respostas, como os amigos de Jó tentaram fazer, como Jó tentou fazer, como muitos de nós tentamos fazer todos os dias sem perceber, mas conhecer a Deus é ser encontrado por Ele. E nós não precisamos ser tão ambiciosos para isso e pretensiosos para isso, porque o próprio Deus que a gente crê das Escrituras, que se revela em Cristo, se faz, digamos, facilmente encontrável. E aqui a gente chega a outro momento da nossa reflexão. Um relacionamento verdadeiro, profundo, em que um conhece um outro, em que há reconhecimento mútuo, exige... eu não sei se essa palavra existe, mas foi uma palavra que eu pensei enquanto estava refletindo a respeito, mas eu acho que existe. Um relacionamento profundo exige anterioridade. Uma palavra boa para guardar. Existe, né? Obrigado. Só os alunos do Invisible College para confirmar isso para mim. Né? O que é anterioridade? Relacionamentos precisam de algo ou de alguém que já está lá para acontecer. Se você vai construir uma amizade, você precisa de uma disposição anterior de outra pessoa para que essa conversa se desdobre. O problema é que dificilmente estamos dispostos a estar antes do outro. Mas a boa notícia é que com Deus, Deus está sempre antes. Com Deus não há escassez de anterioridade, porque Ele sempre esteve lá e aqui, e a qualquer momento aberto para ser encontrado, acessível para ser encontrado. O que significa que no conhecimento de Deus há anterioridade? Significa que Deus dá o primeiro passo para nos envolvermos com Ele. Significa que Deus toma a iniciativa de ser conhecido e nos conhecer, porque sabiamente Ele sabe, Ele conhece e reconhece que se dependesse de nós, só daríamos passos para trás e não nos colocaríamos diante dEle. É assim com muitas das nossas relações, nós damos passos para trás e não nos expomos para frente, e obviamente é assim nosso relacionamento com Deus. Se Deus começa essa conversa, está sempre próximo para um encontro, Ele sempre nos convida para uma conversa infinita. Não sei se você já teve a sensação de estar conversando com um amigo e não ver o tempo passar, ou não querer que o tempo passe. Alguém que já teve essa sensação? Eu recomendo muito, gente. O C.S. Lewis, no livro Os Quatro Amores, me corrija se eu estiver errado, Lucas, ele fala sobre a alegria escatológica da amizade, né? Que é você estar à mesa com seus amigos, uma alegria tão próxima da alegria da eternidade, uma alegria escatológica. Isso significa que a gente tem um anseio infinito por conversas que só pode ser suprido, por mais que seja muito bem suprido por nossos grandes amigos, é definitivamente suprido por um Deus que sempre esteve à mesa e sempre estará à mesa. Desde a eternidade existe comunicação. E desde a eternidade existe comunicação, claramente, por algo que a gente reforça muito aqui na Conviver. Sempre houve comunicação, porque o Deus que criou todas as coisas é comunicação em si mesmo, porque nós cremos em um Deus trinitário. Se Deus é Trindade, Pai, Filho e Espírito, a conversa desde a eternidade e sempre houve um Deus disponível para que conversássemos com Ele. Então, talvez você sinta essa alegria deslumbrante de conversar com um bom amigo. Agora, imagine isso, você conversando diariamente com a Trindade que trouxe à existência todas as coisas. Deus sempre esteve à mesa, desde a eternidade,
E a gente não ora para um Deus qualquer. Nós respondemos a um Deus pessoal que é amor em si mesmo. E tem outra coisa. Essa é uma experiência mais negativa, assim. Muitas vezes a gente conversa com uma pessoa não por generosidade, mas por necessidade. E às vezes uma necessidade legítima, outras vezes uma necessidade egoísta. Aquela coisa, como que é a frase? Eu só precisava descarregar. Uma frase típica. Muitas vezes os nossos relacionamentos são pautados por isso. A gente, no fundo, não quer conhecer a pessoa, a gente quer ser conhecido, mas nós só queremos falar e não queremos ouvir. Mas Deus, ele não conversa por carência, Deus conversa por transbordamento, o transbordar da alegria trinitária. Então, se a gente for resumir aqui o que acontece enquanto acontece uma oração, acontece isso, uma conversa com a Trindade. Nós somos convidados para uma conversa com a Trindade. Um Deus que sempre esteve à mesa, sempre esteve desnudo e sempre desvelou-se a si mesmo para que nós nos encontrássemos com Ele. Pode passar. Isso nos leva a essa afirmação aqui, que quanto mais refinado o nosso conhecimento de Deus, mais frutífera é a nossa oração e mais radical é a nossa transformação. Quanto mais refinado o nosso conhecimento de Deus, não no sentido de quanto mais exatos e precisos formos a respeito de quem Ele é, mas quanto mais expostos estivermos à exposição anterior de Deus, mais refinada e frutífera será a nossa oração. E mais radical a nossa transformação. Porque, como o Davi comentou com a gente semana passada, a oração é uma prática transformadora. A oração, ela pode acontecer em silêncio, mas enquanto ela ocorre, quando nos dirigimos a Deus e nos expomos à presença dEle, há um barulho transformador que tem o potencial de nos mudar de dentro para fora à imagem de Cristo. Pode passar. O Timothy Keller, no livro dele sobre oração, que chama Oração, e eu recomendo bastante também, ele diz que o fato teológico fundamental da oração é este, que nós nos dirigimos-nos a um Deus triuno e nossas orações só podem ser ouvidas por intermédio da obra distinta de cada pessoa da Trindade. O que isso significa? O que há de singular na oração cristã? Que nós oramos a um Deus pessoal. Por que nós oramos a um Deus pessoal? Porque Ele é Trindade, Ele é amor desde a eternidade. Existe relação internamente em quem Deus é. E por que a gente ora por intermédio da obra de cada uma dessas pessoas? Por que a gente ora, por exemplo, em nome de Jesus? Porque nós entramos nessa conversa com a Trindade graças àquilo que Cristo realizou, porque nós não entraríamos nessa conversa se não fosse pelo acolhimento que há em Jesus, e nós oramos também pelo poder do Espírito, porque por meio do Espírito, esse Deus que nos chama para a conversa habita em nós. Então, conhecer a Deus é participar desse amor compartilhado eternamente na Trindade. Isso nos leva ao momento final da nossa reflexão, que eu convido você a ler outro texto bíblico comigo, lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 4 ao 7. O apóstolo Paulo, nesse texto, diz o seguinte: mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho. E por meio dele, clamamos, Abba, Pai. Agora você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Amém. Nesse texto de Gálatas, o que eu imaginei de Jó até Gálatas é que do final de Jó até esse texto de Gálatas, a gente vai para um tipo de diálogo cósmico, para um encontro pessoal. Paulo está falando aqui que o Deus que é criador de todas as coisas, soberano por cada detalhe, sobre cada detalhe das estruturas grandiosas e detalhistas da criação, esse Deus se revela a nós como Pai mediante Jesus, mediante a obra de Cristo.
Nesse texto é como se Paulo estivesse dizendo assim: se você quer conhecer a Deus como ele se revela perfeitamente, claramente, saiba que ele se revela como Pai. Essa é, digamos, a revelação mais refinada de quem Deus é. A gente pode pensar que Jesus, que é revelado como a palavra de Deus, é a comunicação mais exata de quem Deus é. Jesus, o Filho, é a comunicação mais exata de quem Deus é, porque a explicação mais exata de quem o Pai é ser justamente Pai. Como que é possível que Deus seja o nosso amigo e Pai? Graças a Jesus, que sofreu e morreu em favor do nosso perdão e justificação. E agora nós estamos perto e fomos acolhidos nessa conversa. Somos amados como se tivéssemos feito o que Jesus fez perfeitamente. Nós nos tornamos inseguros em muitas das nossas relações porque tememos não ser bons o suficientes para sustentar esses relacionamentos. Esse é um sentimento muito comum. A gente se sente indigno de muitas relações porque não somos bons o suficiente para mantê-las. E isso faria muito mais sentido pensando no nosso relacionamento com Deus. Nós realmente não somos dignos e completos para sustentar um relacionamento com Deus santo, perfeitamente santo. Mas nós somos amados como se tivéssemos obedecido perfeitamente, assim como Jesus. Então, em Cristo, quando a gente ora, a gente entra em uma conversa com Deus que é Pai, que ama eternamente e infinitamente, que se propõe ao encontro. E o texto diz também que o Espírito nos dá a convicção de orar chamando-o de Pai. O que significa? Significa que o Espírito derrama a convicção de que nós somos filhos. Uma confiança interior. Isso tem a ver com o conhecimento que eu disse, que é sobre se agarrar ao que Deus revela sobre si mesmo. Quantas vezes a gente tem uma caminhada com Deus e não sente exatamente... A gente ouve falando sobre o amor de Deus, a gente canta sobre o amor de Deus, a gente fala para Jesus que a gente ama Ele e repete o refrão da música 50 mil vezes e tudo mais, mas a gente não tem, digamos, o sentimento desse amor. E não é o sentimento do amor de Deus não é algo que nós mesmos formulamos, porque senão seria um sentimento enganoso, mas é algo que o Espírito derrama nos nossos corações. Essa é uma convicção que vem além de nós mesmos. O Espírito firma essa convicção nos nossos corações para que a gente tenha essa confiança de viver e se relacionar participando dessa conversa de um Deus que se revela para nós. Deus se revela nas Escrituras, é um Deus que anda conosco, como diz lá em Gênesis 3, o Deus que andava no jardim com suas criaturas e que mantém uma amizade. Esse é um entendimento de quem Deus é que muda completamente o rumo das nossas orações. É um entendimento de quem Deus é que faz com que a gente ore para muito além de pedir que Deus abençoe aquilo que estamos fazendo, como a gente viu lá no início. É um entendimento de quem Deus é que leva a nossa oração para muito além da mera prática religiosa para a gente cumprir um tipo de tarefa. É o entendimento de quem Deus é que nos leva para muito mais longe do que o simples despejar de necessidades diante de um Deus que a gente acha que é necessidade, mas que na verdade é abundância. É um tipo de entendimento de quem Deus é que nos leva para um relacionamento em que o conhecer e ser conhecido é muito mais que o suficiente, e graças a Jesus e ao poder do Espírito é totalmente possível. A oração nos torna amigos por meio da conversa. Se Deus age e se faz presente por meio da sua palavra, então respondê-la é se envolver em comunhão com Ele. Sem ouvir a Bíblia, é como se nós falássemos sozinhos. Mas não precisamos falar sozinhos, porque Deus já está falando conosco. Deus é o ponto de partida para a nossa jornada de oração e não nós mesmos. Pode passar. Michael Reeves, que escreveu um dos melhores livros que eu já li na vida, Deleitando-se na Trindade, um livro muito curtinho e muito devastador no bom sentido. Ele diz o seguinte: ao partilhar seu Espírito conosco, Pai e Filho partilham conosco a própria vida.
o próprio amor e a própria comunhão. Por meio da união com Cristo, promovida pelo Espírito, o Pai conhece e ama como seu Filho. Pelo Espírito, começo a conhecer e amá-lo como meu Pai. Quando a gente, pelo Espírito, se refere a Deus como Pai, não quer dizer que o Espírito Santo vai nos ajudar a sentir que Deus está mais perto da gente como um Pai, meramente falando. Significa que a gente vai aprender a amá-lo de fato como nosso Pai, que não é algo automático. A gente canta que nós amamos Jesus, mas isso não é um amor automático. Não é um amor que inesperadamente surge e que a gente mantém ao longo da vida. É um amor treinado, um amor que exige exercício e que, acima de tudo, exige a manutenção do Espírito nos nossos corações para que a gente aprenda a amar a Deus como Pai. E amando a Deus como Pai, nós amemos as pessoas assim como Deus ama também. Pode passar. Então, a verdadeira oração busca a Deus por quem Ele é, não pelo que precisamos ou queremos. Nós oramos para conhecer e podemos conhecer porque nós fomos amados como filhos. Amém? Pode passar. Direções finais para a gente. Estou tentando mudar um pouco, refletir, praticar para a gente ter uma gama maior de possibilidades. Mas acho que novos hábitos, na verdade, para a gente cultivar ao longo do caminho, a partir dessa reflexão. Eu pensei uma gradação de maravilhamento aqui. A gente falou primeiro sobre um Deus que se revelou em um diálogo cósmico com um servo com uma vida totalmente despedaçada, que foi Jó. Mas a gente falou também que esse Deus grandioso é relação em si mesmo e nos convida para uma conversa com Ele. E Ele nos convida para uma conversa com Ele porque Ele é Pai. Ele é eternamente Pai e nos acolhe em Cristo como seus filhos e pelo Espírito nós podemos amá-lo como Pai. E agora, acho que o caminho que mais faz sentido da gente seguir adiante é abrir espaço para essa conversa contínua no nosso dia a dia. E aqui a pergunta... Pode voltar. Não, tranquilo. Mas aqui, de qualquer forma, a pergunta. O seu dia a dia tem espaço para conversar com o Eterno? Talvez você celebre e se alegre em amizades que pode parecer que vieram do nada, mas não vieram do nada. São amizades que demandam tempo, demandam esforço, demandam abertura, demandam vulnerabilidade, demandam espaços físicos comuns. Todo relacionamento duradouro precisa de durabilidade para ir adiante. Todo relacionamento duradouro de conhecer e ser conhecido precisa de espaço de tempo e também de lugar. E essa é uma pergunta para a gente guardar, se o nosso dia a dia tem espaço para conversar com o Eterno. Então, 3 direções para isso. Em primeiro lugar, não espere o momento certo para orar, as melhores palavras ou os melhores pedidos. Às vezes a gente justifica a nossa escassez de devoção pela nosso exagero de perfeição no momento de orar. Eu quero ter os melhores pedidos, as melhores palavras, e eu quero guardar o momento certo, então deixa quieto. Mas as melhores amizades e as melhores experiências de conhecer e ser conhecido não tem momento certo. E isso é uma boa notícia. Mas exigem também disciplina. A oração é o equilíbrio entre o deleite e a disciplina. Segundo lugar, aproprie-se com confiança do fato de que você foi acolhido como filho. Não considere isso só um verso bonito das Escrituras ou só uma especulação para te consolar quando você não estiver se sentindo muito bem. Deus não nos ama como filhos somente nas nossas crises. Deus nos ama como filhos mesmo quando nós esquecemos de amá-lo como Pai. Terceiro lugar, para conversar com Deus, converse com seus amigos. Conversas entre amigos são um pequeno vislumbre do diálogo eterno no qual a Trindade nos recebe.
Amém? 3 direções aqui para a gente guardar no nosso coração, para a gente refletir, para a gente praticar, que não dá para escapar, né, da dupla de coisas. E que a gente viva os nossos dias na consciência de que Deus sempre está à mesa para nos relacionarmos com Ele. E o que mais importa é que a gente o conheça do que exigir que Ele conheça as nossas necessidades, porque isso já acontece. Vamos orar, então, para a gente encerrar essa reflexão. Pai, muito obrigado, porque o simples motivo de te chamar de Pai nas nossas orações é algo grandioso. Muito obrigado porque nós fomos acolhidos em uma conversa que desde a eternidade se desdobra, se transborda em alegria, amor e satisfação plena. Pai, muito obrigado porque não somos desconhecidos. Mesmo quando a gente se sente deslocado, desnorteado, afastado, somos inevitavelmente conhecidos pelo Senhor. E ainda melhor, a notícia é ainda melhor, que o Senhor se faz conhecido para nós. O Senhor não é um Deus que se esconde, não é um Deus que escapa do nosso olhar, é um Deus que nos conhece do avesso, do que há de melhor e pior em nós, que nos conhece integralmente, e é um Deus que se revela também a nós, nas Escrituras, no mundo ao nosso redor, e, acima de tudo, no sacrifício de Cristo por nós. Obrigado porque fomos abraçados em uma conversa muito maior e muito mais prazerosa do que as melhores conversas que a gente pode ter por aqui. Pai, que esse entendimento de quem o Senhor é mude o rumo das nossas orações. Que a gente seja impelido a orar para conhecer aquilo que o Senhor está fazendo em nós, através de nós, e ao nosso redor, muito mais do que simplesmente exigir que o Senhor abençoe os nossos planos, ideias, muitas vezes desajustados com a sua vontade. Nós queremos orar para te conhecer e orar por sermos conhecidos. Sempre lembramos que em Cristo e pelo Espírito podemos te conhecer, porque nós somos, acima de tudo, amados. Nos ajude a cultivar essa vida de relação, de conversa, de conhecimento, nos ajude a provar do deleite da disciplina da vida de oração e nos ajude também a, entre amigos, experimentar um vislumbre da amizade eterna que há na Trindade. Que isso seja realidade para nós hoje mesmo, seja realidade para nós essa semana, seja realidade para nós até quando a gente esquecer de tudo que nós ouvimos aqui. Em nome de Jesus, amém. Vamos nos colocar de pé para a gente cantar junto? Pedir ao Senhor mais uma vez que Ele nos leve onde nós possamos ouvir a sua voz, amém? Meu Jesus, me leva pra perto de Ti, me leva onde eu posso ouvir a Sua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir Sua voz. Me
leva onde eu possa ouvir sua voz. Me leva onde eu possa ouvir sua voz. Aos seus pés me leva onde eu possa ouvir sua voz. Me leva onde eu possa ouvir sua voz. Me leva onde eu possa ouvir sua voz. Aos seus pés. Deus, muito obrigado pela tua palavra, obrigado por aquilo que nós ouvimos aqui nessa manhã. Agradecemos o Bruno e essa partilha que ele fez conosco aqui. Encontre lugar no coração na nossa semana, em nome de Jesus, amém. Bem, pode sentar rapidinho antes da gente ir embora. Você que está visitando aqui a gente pela primeira vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda, tá? A gente está muito feliz de ter você aqui e a gente tem um presente para você. Então, a hora que acabar aqui, você vai poder ir ali no fundo. Débora, pode ir. A Débora, levanta a mão aí, a Débora está ali atrás. Ela vai, só você procurar ela ali naquela mesa, ela vai dar um presente para você. Aqui você vai receber ali uma caneta e uma fichinha dessa aqui. Caso você queira se conectar com a gente, conhecer mais da Conviver, é só você preencher, devolve para a Débora ali e ela vai entregar ali para você o presente, a caneta e a ficha, tá bom? Então você que está visitando a gente aqui pela primeira vez, se você quiser fazer essa conexão com a gente, vai ser muito, muito bom, tá bom? Acho que é isso. Quarta-feira a gente se encontra aqui, então, você que quer conhecer mais da nossa comunidade, e domingo que vem a gente termina a série sobre oração. 10 horas da manhã a gente vai falar sobre aprender a orar. Então a gente vai terminar a série falando sobre isso. Você está convidado, pode convidar mais alguém e quem sabe vai ser nosso penúltimo domingo aqui, se Deus assim quiser. Tá bom? Vamos pedir a bênção de Deus aqui para a nossa semana? Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus o Filho e que a doce consolação do Espírito esteja conosco e conosco permaneça, hoje e sempre. Amém e amém. Vá em paz, que Deus te abençoe. A gente se encontra durante essa semana.